A oração é o meio que Deus utiliza para desenvolver a nossa comunhão com Ele. Por isso, a oração deve ter um lugar vital e especial na vida do cristão. Falar com Deus é uma preciosa e indivisível dádiva, pois os filhos de Deus nunca estão sozinhos quando oram. Uma pessoa pode orar sem ser um cristão, mas ninguém pode ser cristão e não orar. Deus deseja que a nossa vida seja um lugar de oração, um lugar onde sua glória se manifeste. Está escrito: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. A oração é um privilégio e também um dever de todo cristão. Devemos estar conscientes da proximidade de Deus, que é pessoal e almeja se comunicar com seus filhos. Afinal, orar é interagir com Deus. A oração é, segundo as Escrituras, uma via de mão dupla, através da qual o cristão, com seu clamor, chega à presença de Deus. Está escrito: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como todo meio de crescimento, a oração exige trabalho e dedicação. A principal causa de estagnação e desânimo na vida cristã está no fato de negligenciarmos a oração. A saúde espiritual de um cristão é mantida viva por meio do relacionamento que ele tem com Deus. Não existe cristão forte ou cristão que esteja bem com Deus se ele não tem uma vida de oração. Pedro e os demais discípulos foram convidados por Jesus a orar no Getsêmani. Ao chegar no local, Jesus se distanciou deles e foi orar. Ao voltar, Jesus encontrou seus discípulos dormindo, inclusive Pedro. Imediatamente, disse-lhes Jesus: por que estão dormindo? Levantem e orem, para que não entrem em tentação. Já que eles não oraram, a próxima atitude de Pedro ao sair daquele local de oração foi cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, uma atitude agressiva que foi reprovada por Jesus. Pedro não orou e, como resultado, caiu em tentação. A queda dele foi interna, antes de se tornar pública. Lembre-se, a oração aguça o desejo de obedecer a Deus e deve se tornar um hábito diário na vida do cristão. Jesus teve uma vida de muita oração. Está escrito: mas ele se retirava para os desertos e ali orava. O prelúdio do ministério de Jesus foram 40 dias de consagração. Está escrito: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A necessidade de orarmos é tão grande que os discípulos não pediram a Jesus para ensiná-los a andar sobre as águas ou acalmar tempestades, mas rogaram a Jesus que lhes ensinasse a orar. Está escrito: estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhes um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. A oração não pode ser negligenciada ou considerada como uma atividade de menor prioridade. Um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração intensa diante das lutas da vida. É aquele que entende que a oração não é um recurso a ser usado quando todos os outros falham, mas deve ser o primeiro e único recurso na vida de um cristão. Se você deseja ver mudanças profundas em sua vida, na sua família, no seu casamento, enfim, se você deseja ver tudo ao seu redor mudar, ore a Deus. Está escrito: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Priorizar a oração é acordar mais cedo e falar com Deus antes de falar com as pessoas. Está escrito: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. A Bíblia não diz que há tempo para tudo,
mas que há tempo para todo propósito. Está escrito: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por isso, ter tempo para orar é uma questão de propósito. Se não há propósito, também não haverá tempo. Não ore somente quando as ondas chicotearem o seu barco, mas ore em todo o tempo. Quando a oração é prioridade, mudanças acontecem. Nunca se esqueça que a oração não apenas muda situações, mas ela muda pessoas também. Pois o hábito de falar com Deus provoca grande avivamento em seus filhos, contagiando tudo ao redor. Ore todos os dias. Escolha um lugar para estar sós com Deus. Feche a porta do seu quarto e abra a porta do seu coração, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Se você gostou deste vídeo, se inscreva em meu canal no YouTube. Toda semana uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Deus te abençoe.